Então, bora lá, sejam bem-vindos ao primeiro dia do nosso desafio de 31 dias de Provérbios. Eu quero começar a aula já falando que nós vamos estar falando de cada capítulo aqui, de cada versículo também, analisando e vendo como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, tá? Eu costumo falar para as pessoas que o livro de Provérbios, ele é um livro de desenvolvimento pessoal. Então, por que que eu resolvi trazer esse desafio, né? Porque para quem está buscando crescimento, para quem está buscando desenvolvimento, para quem está buscando sabedoria, para quem está buscando conhecimento, tem que, tem que mergulhar. Não adianta. Tem que buscar, tem que estar em cima, tem que estar explorando todas as informações aqui. E olha só, nós estamos falando de um livro que foi escrito há quase 3.000 anos atrás, né? Cerca de 900 anos antes de Cristo. Olha, 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 olha o quão antigo isso é, o quanto é uma sabedoria milenar e quanto esse livro aqui é atual nos dias de hoje. Então, se vocês tiverem alguma coisa, né, se vocês quiserem falar, se vocês quiserem abrir o microfone e fazer alguma pergunta durante a aula, pode interromper, não tem problema nenhum, tá bom? Bora lá? Bora começar aqui? Eu queria começar em partes, tá? A gente vai começar falando aqui dos primeiros versículos, do 1 até o 4, daí a gente vai falar um pouquinho sobre eles e depois a gente vai dando sequência. Aqui no Provérbios 1, né, eu separei aqui em partes, e aqui nesse primeiro momento a gente vai ver as muitas faces da sabedoria. Do versículo 1 até o versículo 4, fala sobre esse ensino da sabedoria. Eu queria que você acompanhasse comigo aí. Fala assim, ó, Provérbios de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se instruir em sábios procedimentos, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, olha só que interessante. A Bíblia fala que Deus, ele aparece em Salomão em sonhos, né? Eu acredito que vocês conhecem a história do rei Davi. Então, o rei Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Então, ele tem alguns filhos e o filho escolhido dele para dar sucessão ao trono é Salomão. E quando Deus aparece para Salomão em sonho, Deus fala para Salomão: olha, peça tudo o que você quiser e eu vou te dar. Você pode pedir qualquer coisa. Acho que o sonho da maioria das pessoas é esse, né? Que a gente cresceu com aquela ilusão da Disney, né? Que a gente consegue achar uma lâmpada mágica, esfregar e o gênio aparece e fala pra gente assim, ó, você tem direito a 3 pedidos, né? Não foi bem isso que aconteceu com Salomão, mas Deus aparece para ele e fala assim, ó, você tem direito a pedir o que você quiser. Com certeza, Salomão tinha um coração muito bom. Com certeza, o coração de Salomão, assim, é, chamou a atenção de Deus e Deus faz essa proposta para ele, né? Dá essa oportunidade para ele. E o que que acontece? Salomão, ele, em vez de pedir bens materiais, em vez de pedir riqueza, em vez de pedir qualquer coisa, ele chega para Deus e fala assim: olha, eu quero sabedoria. Essa foi o pedido de Salomão para Deus. E aí o que que acontece? Deus fala assim: muito bem, você poderia pedir qualquer coisa que você quisesse, mas você escolheu a sabedoria. Só que a sabedoria não é algo que vem assim, como um passe de mágica. Puf, estalou os dedos, puf, a sabedoria apareceu. Não. Salomão, ele começou a enfrentar desafios e conseguiu, através dos desafios, colocar em prática a sabedoria que Deus tinha colocado na vida dele. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da sabedoria, mas só para você entender, só para você ter essa parte introdutória. E nesses 4 primeiros capítulos aqui, né, no livro de Provérbios, ele começa definindo que a sabedoria, o que que é, né, a sabedoria e apresentando os seus sinônimos. Qual que são os sinônimos de sabedoria? É disciplina, é entendimento, prudência, o próprio conhecimento. Tudo isso são sinônimos de sabedoria. Então, esses versículos aí, eles destacam a importância de uma conduta honesta e também uma conduta sensata. Então, mais do que conselhos práticos, Provérbios ele oferece princípios cristãos enraizados na moralidade e também na justiça, tornando-se então uma bússola
para a nossa vida. Por isso que eu falo que o livro de Provérbios é um livro de desenvolvimento pessoal. Tudo que você precisa para o seu desenvolvimento pessoal está ali no livro de Provérbios. Agora vamos um pouquinho aqui para o versículo 5 e para o versículo 6. Ele vai falar sobre os ouvidos atentos. Olha só. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendimento e o entendimento adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios. Então, a maturidade espiritual e a maturidade pessoal, ela começa com a disposição que nós temos de ouvir. Hoje vocês estão aqui dentro dessa sala porque alguma coisa chamou a atenção de vocês nesse desafio. E eu sei que não vai ser fácil de estar todos os dias aqui. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir estar até o final. Algumas pessoas até poderiam estar aqui, acordar mais cedo e tal, mas ficaram até tarde ontem e não conseguiram já estar no primeiro dia. Ah, mas tem algum problema? Claro que não. Assim como alguns de vocês talvez não vão conseguir chegar até o final, porque nós estamos falando de 31 dias. Então, se eu quero começar o meu ano diferente, se eu quero fazer algumas coisas diferentes, se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso pagar um preço, eu preciso fazer um sacrifício. E aqui está falando sobre essa questão de não ignorar a sabedoria, de abrir mão de algumas coisas pelo nosso crescimento. Você está abrindo mão, né? Você está investindo o seu tempo dentro de uma aula rápida, um ensinamento básico aqui, de muitas coisas, mas para o seu próprio crescimento. E aí a gente vai lá para o versículo 7. O versículo 7 trata sobre o princípio da sabedoria e fala assim, ó, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ó, mas a gente está falando aqui de um livro que foi escrito 900 anos antes de Cristo, ou seja, quase 3.000 anos atrás. E ele falando aqui sobre a sabedoria, sobre a disciplina. Então, esse temor do Senhor, que é a reverência, é o respeito profundo por Deus, ele é o fundamento da sabedoria. Sem esse relacionamento com Deus, o conhecimento, ele se torna vazio. Então, não adianta você buscar o conhecimento e não buscar a fonte, né? O detentor, aquele que pode. Se você pegar e for lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, você vai ver que Tiago está dando instrução ali para quem quer sabedoria. Se você quer sabedoria, peça a Deus e ele tudo dá. Claro que Deus ele não sai dando sabedoria para todas as pessoas que pedem sabedoria, né? Mas tem uma série de requisitos ali, tem alguns requisitos para você conseguir ter essa parte da sabedoria. Mas aqui ele está falando, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer se tornar uma pessoa mais sábia, né, uma pessoa sábia, o primeiro passo aí é o temor do Senhor, você temer a Deus, né, ter um relacionamento com Deus. Então, por outro lado, aqueles que desprezam a disciplina, né, e a sabedoria divina, eles tornam-se insensatos. E você vai ouvir bastante ali no livro de Provérbios a palavra insensato, a palavra ímpio, né? E são pessoas que vivem de forma imprudente e autodestrutiva. Eu garanto que você conhece várias pessoas aí que vivem dessa forma, né? Imprudente, autodestrutiva, pessoas que estão simplesmente deixando a vida levar. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui no versículo 8 e no versículo 9. Diz assim: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da tua mãe. Diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, a obediência aos pais, ela é exaltada como um princípio fundamental aqui. Então, honrar essas instruções paternas, ele traz aqui como adornar a vida com honra e dignidade. A Bíblia vai trazer várias coisas relacionadas a isso, a honrar pai e mãe, que são princípios fundamentais aí. Mas esse princípio, ele não se limita à relação familiar, tá? Isso a gente precisa entender. Mas ele se estende à ideia de ouvir o conselho dos sábios e respeitar as autoridades legítimas. Aí quando você tem as pessoas que trazem as instruções específicas para você, as pessoas que estão acima, que exercem uma certa é, autoridade, né, sobre ali a sua vida. Então, alguém que possa te instruir nesse sentido. E aí a gente vai lá para o versículo 10, 11,
12, a gente vai até o 19 agora. Fala assim, ó. Filho meu, se os pecados te quiserem seduzir, não o consintas. Se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada para matar, espreitamos sem razão os inocentes, traguemos-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova, acharemos todo o tipo de bens preciosos e acharemos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, pois os pés deles correm para o mal e se apressam para matar. Na verdade, em vão se estenderia a rede e vista de qualquer à vista de qualquer ave. Esses amam ciladas contra o próprio sangue, espreitam a própria vida. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prende a alma dos que a possuem. Então, esse texto aqui, ele nos alerta contra os perigos das más companhias e também das tentações. Quem nunca, né, teve esse problema com tentação, com más companhias, né? Muitas vezes a gente não está enxergando o óbvio, aquilo que está ali na nossa frente. Mas a própria Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, pessoas que promovem o mal, frequentemente elas atraem os outros com promessas de prazer ou até mesmo de ganhos rápidos, né? De recompensas imediatas. E tudo que a gente quer é que as coisas se resolvam de uma hora para outra. Então, por isso que a gente acaba pendendo para essas más companhias, que acabam nos levando a alguns problemas mais sérios, né? Então, no entanto, o caminho do pecado, ele é autodestrutivo. Então, todas as vezes que vem uma oferta muito boa, alguma coisa assim que te tira do caminho, que não está dentro do seu propósito, ela vai te destruir de alguma forma. Então, quem cede a essa tentação está armando uma emboscada contra a própria vida. Então, às vezes a gente fica reclamando, por que que Deus permitiu isso? Por que que isso aconteceu comigo? Não, peraí. Se eu for analisar, fui eu que fui buscar esse caminho, fui eu que me associei a companhias erradas. Sou eu que não resisti muitas vezes à tentação. E aí eu criei, né? Eu cedi à tentação e eu criei uma emboscada para minha própria vida. Então, o discernimento e a sabedoria, eles são escudos, são uma proteção contra essas influências destrutivas. Então, por isso que é interessante a gente buscar a sabedoria, buscar esse discernimento. E aí a gente segue na sequência ali os versículos do 20 até o 33, que ele fala assim, ó. A suprema sabedoria fez soar alto a sua voz e clama nas praças. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos túmulos, clama as entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó tolos, amareis a tolice? Até quando os zombadores desejarão a zombaria e os loucos odiarão o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei a vós, recusastes, porque estendi a mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todos os meus conselhos e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei no dia da vossa desgraça e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como tempestade o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, visto que aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, visto que não quisessem o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Comerão do fruto do seu caminho e fartarão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos tolos os matarás, e a prosperidade dos loucos o destruirá. O que, porém, me der ouvidos, habitará seguro e estará descansando do temor do mal.
Então, a sabedoria, ela está acessível a todos, mas muitas pessoas escolhem ignorá-las. Talvez, né, a gente nunca parou para pensar, a gente nunca aprendeu que a gente deve buscar a sabedoria. Então, ela repreende os inexperientes, os zombadores e até os insensatos. Fazendo o quê? Convocando-os a abandonar os seus caminhos tolos e a buscar o entendimento. E quando a gente está começando a nossa vida, a gente acha que a gente sabe tudo, né? Você pega um adolescente aí, 14, 15, 16, 17 anos, o que o adolescente faz? Ele acha que ele sabe tudo, ele acha que é melhor em tudo, ele não quer ouvir conselho. Quantos de nós já fizemos isso, né? Nossos pais dando conselho, e falam, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei com quem que eu estou andando. E muitas vezes a gente caiu em alguns problemas, a gente se enfiou em algumas enrascadas porque não ouviu quem tinha a voz da experiência. E hoje talvez você se tornou pai, você se tornou mãe, e aí você vê os seus filhos fazendo a mesma coisa. Mas é porque muitas vezes a gente rejeita a sabedoria. E essa rejeição da sabedoria atrai sobre si uma desgraça e também uma ruína sobre a nossa vida. Então, a Bíblia traz ali que aqueles que ouvem, ela oferece paz, ela oferece segurança e uma vida livre de medo. Quem nunca desobedeceu a sua mãe? Né? A mãe falou assim: não vai porque é perigoso. Aí você foi e aconteceu alguma coisa. Pois é, não é porque a tua mãe estava desejando isso, é porque existe ou existiu uma sabedoria sobre a vida dela. E esse conselho, essa instrução que ela te deu, é porque ela estava sentindo algo, é porque ela estava vendo algo e ela trouxe essa informação. Só que muitas vezes nós somos insensatos. E o fato de ser insensato faz com que a gente tome algumas atitudes, e essas atitudes nos levam muitas vezes à ruína. Né? Faz com que a gente tenha algum tipo de consequência. Ah, porque Deus é mau? Não. É porque a gente faz o caminho. É porque nós deixamos de ouvir muitas vezes a voz da sabedoria que vem através de outra pessoa ou de outras pessoas e acaba tomando as nossas próprias atitudes e muitas vezes nós acabamos nos afundando dentro de algumas situações que nós mesmos provocamos, tá? Não é que Deus provocou isso não, tá bom? Ó, eu quero deixar aqui uma reflexão e também uma ação, uma tarefinha para você fazer de hoje para amanhã, tá bom? Então, reserve um momento para você avaliar a voz que tem guiado as suas decisões. Pergunte para você mesmo, o que que você tem buscado ouvir, né? Ou melhor, se você tem buscado ouvir a sabedoria divina e os conselhos edificantes, ou você está dando ouvido para algumas pessoas que muitas vezes não contribuem nada com você. Olha que interessante. O que que acontece muitas vezes? A gente está cercado de pessoas insensatas e prudentes e a gente está dando ouvido para essas pessoas. Ah, mas é porque é minha amiga, é porque é uma pessoa que eu considero, é uma pessoa que eu gosto muito, não sei o quê. Só que muitas vezes essa pessoa não tem resultado, muitas vezes essa pessoa não tem experiência e você está buscando conselho com essas pessoas. Você está olhando para a vida da pessoa, o casamento dela está arrebentado, você está olhando para a vida dessa pessoa, a condição financeira dela está arrebentada e ela está dando opinião. Opinião financeira, muitas vezes na sua vida, opinião dentro do seu relacionamento. Ela está dando opinião no que você tem que fazer e no que você não tem que fazer. Olha o nível que a gente chega porque a gente não busca a sabedoria. Nós pegamos os nossos problemas e compartilhamos com pessoas que estão piores do que a gente. E olha o que esse primeiro capítulo já veio advertindo a gente, para buscar a sabedoria. Porque a sabedoria vai nos livrar de pessoas insensatas. E aí você vai fechar um pouquinho a boquinha ali, né? E não vai compartilhar com pessoas que não podem te ajudar. Então, o primeiro desafio aí, a primeira tarefa para você é fazer essa reflexão. Se você está buscando ouvir a sabedoria divina e os seus conselhos edificantes. A segunda coisa é que más influências, quais, né? Ou que más influências você precisa evitar na sua vida. Calma que eu vou disponibilizar esse PDF aqui para você dentro do grupo ali, tá? Como posso cultivar uma atitude de temor ao Senhor e também obediência à sua palavra? São reflexões que você precisa fazer no dia de hoje sobre esse primeiro capítulo. Então, escolha um princípio deste capítulo e aplique
conscientemente na sua rotina. Por exemplo, você pode praticar ouvir com atenção as orientações de alguém que seja sábio, de um mentor, de um líder espiritual, de repente, né? E decidir afastar de pessoas negativas. Então, coloca aí como tarefa já para o primeiro ano, para a gente chegar de voadora, né? Vamos chegar de voadora já assim para fazer esse ano bem diferente. Já chega batendo em tudo. Faz uma lista ali de pessoas negativas. Talvez vai doer, tá? Aliás, precisa doer um pouquinho, tá? Coloca ali. Guarda as 7 chaves, tá? Mas pessoas negativas que você precisa evitar nesse ano de 2025. Talvez você não vai querer se livrar de algumas pessoas, mas você não precisa se livrar das pessoas, você não precisa parar o relacionamento com elas, tá? Você precisa só evitar. São pessoas que são tóxicas e que estão próximas de você e não estão contribuindo com nada. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes chegam perto de você e drena a sua energia e consome a sua energia? Eu já há muito tempo já não fico mais perto de pessoas assim, tá? Já tomei essa decisão faz muito tempo. Mas se tiver alguém no seu grupo familiar, alguém dentro do seu ciclo de amizade, esse tipo de pessoa que chega perto de você e você sai cansado de perto dessa pessoa, essa é uma pessoa que você deve evitar, tá? Então, essa é a tarefa para vocês que fica aí. Amanhã a gente continua com esse estudo e eu deixo aberto para vocês fazerem alguma pergunta ou complementarem alguma coisa, sem demorar muito, para a gente não estender muita aula também. Alguém? Bom dia. Nil, eu só quero agradecer mesmo pela sua disponibilidade, né? Muito bom, muito interessante. Obrigado. É legal a gente falar, né, a gente estudar sobre isso, porque é uma coisa que a gente não faz, né? Que é estudar isso, é entender os detalhes, e às vezes alguma coisinha que a gente não entendeu, porque a Bíblia, eu costumo falar que a Bíblia, ela não é um livro comum. Aí você pode falar assim, ah, tá certo, não é um livro comum, porque ela é Bíblia sagrada. Mas não nesse sentido. A Bíblia não é um livro comum, porque um livro comum você leu ele e pega as informações, o que o autor queria passar ali, e você pega aquilo e já pode aplicar. A Bíblia, ela é um livro de revelação. Então, se você lê hoje o primeiro capítulo de Provérbios, ele vai te trazer algumas informações. Se você lê amanhã, ele vai te trazer outras informações. Se você lê daqui uma semana, ele vai te trazer outras informações. Então, ali, a Bíblia é um livro de revelação. E ela vai fornecer para você a informação que você está preparado ou que você está preparada para ouvir. Então, se você está precisando de remédio, ela vai ser um remédio. Se você está precisando de orientação, ela vai ser um mapa, ela vai ser um GPS. Se você está precisando de conforto, ela vai ser aquele acolchoado, aquele aveludado que vai te confortar, aquele abraço, né? Aquele braço amigo. Ou seja, seja o que for que você precisa, a Bíblia vai ser. Ela vai te trazer instrução. Só que não vai ser tudo de uma vez, porque não tem como a Bíblia descarregar em você todo o conhecimento, porque você não vai estar preparado. Então, cada vez que você lê, cada vez que você estuda, cada vez que você busca, ela vai se revelando para você. Então, Deus, ele é tão bom, que ele se preocupou com tudo isso. É por isso que você lê uma vez e você não entende, porque você vai precisar ler a segunda, vai precisar ler a terceira, vai precisar ler a quarta. Eu falo para vocês, eu já tenho 15 anos que eu leio a Bíblia todos os anos. E todo ano eu encontro coisas novas. Todo ano eu encontro coisas diferentes. Eu li Provérbios 12 vezes nesse ano 2024. E todas as vezes que eu li, eu busquei refletir e eu encontrei informações diferentes. E hoje eu estou lendo com vocês e eu estou encontrando informações diferentes. Então, ali, a Bíblia é incrível por causa disso. E por isso que é legal a gente compartilhar. E às vezes a gente podia estar fazendo mais isso, né? E até vou desafiar vocês para futuramente terminar esses 31 dias e vocês abrirem as turmas de vocês para compartilhar o que vocês aprenderam aqui com outras pessoas. Vocês podem, inclusive, fazer simultâneo, tá? Vocês pegam as informações aqui, aí monta uma sala meio-dia, à noite ali, coloca as pessoas. Você não precisa nem fazer dentro do Zoom, você pode fazer dentro do Meet também.
E aí você vai lá e pode compartilhar o que você está aprendendo aqui. Vai fluir muito mais na sua vida. O que mais? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, se vocês não têm perguntas, vejo vocês na próxima aula. Tenham um dia incrível.